O Ayrton, bom dia. Uma Bom das dia. coisas que eu quero, que eu sou muito curiosa, uma das coisas que eu quero saber da onde que vem esse nome, porque Ayrton Cruz. Qual a origem do seu nome, Ayrton? É seu mesmo? É nome artístico? Conta esses detalhes aí pra gente. É parte do meu nome, né? Porque o meu nome é Ayrton da Cruz Gonçalves. Eu peguei Ayrton Cruz. Entendi. Ô, Ayrton, como que era a sua infância, assim, lá na tua casa, com teus pais, você ainda muito criança? Já era uma casa regada à música, por isso o seu interesse? A minha vida é uma história de muita luta. Muita luta. Pra você ter ideia, meu pai é um servente pedreiro, é analfabeto. Eu tenho orgulho de falar isso, porque me deixou uma coisa muito interessante, que é o caráter que a gente tem, né? E acho que o importante é isso. Mas a gente foi uma pessoa de vida muito pobre, com muitas restrições, mas nunca faltou o violão em casa. Meu pai tocava violão também. E eu lembro até hoje, né, aos 4 anos, 4, 5 anos de idade, eu lembro da imagem dele tocando violão, assim, eu olhando ele tocar. Ficou, inclusive, uma imagem assim, de um acorde, está na minha mente até hoje, um acorde que está fazendo violão, e ficou na mente. Então a música veio através dele, na verdade. Começou tudo por ele. Entendi. E que tipo de música era, Ayrton? O pai cantava muito samba canção, aqueles cantores, Orlando Silva, Taúfo Alves, também que é samba também, né? Só Esses gente boa, cantores. né? Só uma música de qualidade. Só gente boa. Só E coisa fina. você cresceu tendo companhia, o seu pai com o violão dele, e o rádio era muito presente ou não? Foi presente a partir dos 14 anos, por exemplo, eu não ouvia rádio. Em casa não tinha rádio também, não. Tá. Aí depois dos 14 anos começou Nessa a época, ter mais acesso ao rádio. o rádio. Talvez um pouco antes, talvez uns 12, que às vezes a memória não está tão assim, né? Vou lembrar assim, é muito difícil, mas talvez uns 12 anos, mais ou menos, eu comecei a ouvir, tinha um rádio aqui em casa, assim, mas a gente aprendia música através do rádio. Entendi. E você já começou também com instrumento muito cedo ou não? Porque se o pai Bom dia. tocava, lógico que você aprendeu. Bom dia, Jonas. Bom dia, viu, Nalva? Eu, Você começou a aprender instrumento muito cedo, porque assim, você vendo o pai tocar, com certeza isso também despertou o seu interesse. sim, isso foi bem cedo. Eu creio que aos 10 anos de idade, mas eu era muito tímido, acanhado, como sou até hoje, mas antes era mais ainda. Eu ficava tocando assim, mas bem escondidinho para ninguém ver. Eu sou um autodidata. Graças a Deus que eu toco alguma coisa. Eu ia te perguntar isso também, Ayrton. O que a gente chama de ouvido absoluto, sabe o que eu estou falando? Sim. E você não é? Eu tenho a impressão das coisas que eu já ouvi a seu respeito, que você é o tal do ouvido absoluto, aquele que aprende com qualquer som de qualquer instrumento. Eu tenho facilidade para entender esses sons, sabe? Mas eu creio que seja absoluto, não. Eu creio que seja relativo. Eu creio. Entendi. Porque porque você sabe que não sei se você sabe ou não, eu namoro um pouquinho de vocês antes de fazer essa entrevista, né? Eu vou lá Ah, futicar um pouco a vida de vocês. que ótimo. Isso é muito importante. E aí eu descobri que você tem essa facilidade. Eu já logo imaginei. Eu falei, eu acho que o Ayrton é um desses casos de quem tem uma vida. Ô, vizinho buzinando. O Rafa, depois você melhora isso, tá? Eu fiquei com essa impressão, sabe, Ayrton? Que você é uma dessas pessoas que, autodidata, lógico, já dava para saber, mas que tivesse o ouvido absoluto, porque é uma facilidade, é muito natural para você. Eu tenho muita facilidade. Igual eu te falei, sabe? Igual, por exemplo, eu costumei muito assim, como eu dediquei muito ao violão quando era criança, o que aconteceu na minha mente de menino inocente? Que eu fazia? Eu peguei o violão do meu pai nem percebia, papai não estava presente. Só pegava quando ele não estava presente. Com ele perto, não pegava, não. Aí eu peguei o violão e eu estava tentando inventar coisa no violão. Na minha cabeça, eu estava inventando tudo ali. Na verdade, eu estava descobrindo, eu não sabia que estava descobrindo. Então, o que acontece? Eu tenho facilidade para entender os acordes bem. Tenho mais dificuldade com nota por nota, mas os acordes,
eu ouço de longe, já sei identificar. Eu consigo identificar os É, acordes de longe. foi essa impressão que eu tive, assim, que você tem essa facilidade e é natural para você, não é sofrimento. Eu estava Isso. conversando com a Osmarina esses dias e para ela, ela tenta tocar, mas para ela é aquele sofrimento, sabe, do aprender, de não ter essa habilidade. Sim. Inclusive, Ana, eu toco na noite, eu toquei ontem, por exemplo, na noite eu toco, várias pessoas me convidam para tocar, vários grupos que eu nem conheço o pessoal. E eles cantam lá, é, sem exagero, 80% da música eu não conheço. Eu vou tocando com eles. É, essa facilidade que você tem. Ayrton, me diz assim, ó, você vai para a adolescência, você aprende a tocar violão, você conhece o rádio e a música se torna importante, ou você acha que a música já é importante desde criança? Eu sempre senti muito prazer em ouvir música. Para mim ela é importante desde criança. Eu não imagino viver sem música, não. E qual é o seu estilo, Ayrton? O que que você mais gosta, assim? Hoje eu gosto de todas as músicas que me fazem bem. Qualquer estilo de música, sendo bem feito, com responsabilidade, com qualidade, eu ouço com muito prazer. Qualquer estilo, sendo bem feito. Mas Bem você não feito. tem, por exemplo, tem uns que gostam mais do sertanejo raiz, outros gostam mais da música regional, a gente tem aí a Gerda que puxa mais para a região dela lá do sul, que são as músicas regionais de lá, né? Você não tem um que você fala assim, ah, eu gosto só do samba, eu gosto mais, o ouvido do Ayrton é impressionante, ó, a Vanessa falando que seu ouvido é impressionante. É uma das coisas que me chamou a atenção, viu, Vanessa? Quando eu fui sapear lá meu namoro com a Ayrton, né? Conhecer um pouquinho mais dele, eu fiquei bem impressionada com isso. E olha que eu nunca vi ele ao vivo, assim, né? A primeira vez, né, Ayrton, que a gente está conversando. Bom dia, Dinailson. É, quando eu falo assim, você não tem um estilo que você goste mais? Sim, tem, Esse é o. sim. Tem. Eu Qual que é? gosto muito do samba. O samba é muito bom. Eu tenho feito também alguns chorinhos também, eu gosto muito do choro. Aí eu, eu gosto mais, muito, eu me identifico muito com samba. Mas eu nem faço muito também MPB também, MPB, né? Que é essa MPB faz música popular brasileira, só põe assim, hoje tá um tipo um estilo, né? Esse que a gente chama de Uhum, MPB, eu gosto também desse estilo de música. entendi. Então, e aí, quando que você, Ayrton, se descobriu assim, dá para fazer alguma coisa profissional na música? Quando que você teve essa noção de verdade? Porque o que que eu percebo? Vocês começam e é o prazer, né? É a alegria que a música proporciona. Aí, em determinado momento, vocês até acreditam que essa carreira possa existir, ou de musicista, ou de intérprete, ou de compositor. Mas parece que é tão difícil que fica ali adormecido. Com você foi como isso? Foi né, dessa mesma forma, ficou adormecido, realmente. Eu tive, eu pensei um pouco em profissionalizar, talvez, tentar uma oportunidade, né, na música, alguém interessado pela minha música, eu mesmo cantar também. Quando eu tinha 20 anos, já tinha condições já tinha muitas músicas, né? Então eu tinha condição já de ter uma carreira profissional, até mesmo como cantor, né? Embora eu não sou lá um grande cantor, mas eu sou bem afinado e consigo cantar, entendeu? Assim, eu tinha muita música, como tem até hoje. Eu fiz, quando eu tinha, por exemplo, meus 15 anos, eu tinha já quase 19 músicas que eu já tinha feito, entendeu? Então, assim, eu tinha condição, se fosse bem assim, a pessoa pegasse, preparar para me tornar talvez um cantor, né? E cuidar de mim um pouco, me ensinar alguns detalhes, me aprimorar de alguma forma, talvez eu teria feito uma carreira, talvez, quem sabe, brilhante, né? Alguns de sucesso. Eu tenho vários estilos de músicas, MPB, rock, samba, chorinho. Quando que você começa a compor, Ayrton, e você se toca? Puxa, isso que eu escrevo é música, pode dar samba. Ô, Ana, eu fiz a primeira música, eu tinha uns 13 anos de idade. Só que eu fazia música assim, eu fazia brincando. Eu não fazia.
Achava que sim, poxa, você é um cantor, nunca você, tá, tá, tá longe, tão longe de mim essa oportunidade de ser cantor um dia, tá anos-luz, então não vou conseguir nunca. E eu sempre achava assim que eu era também, eu era sempre assim, uma pessoa que não tinha condição de fazer, de tocar nem de cantar. Achava que fosse um músico com pouco conhecimento, né? Aí eu fazia música e cantava há alguns tempos pro meu pai, só para ele cantava, não mais ninguém. E cantava, só que não dizia que a música era minha. Eu cantava como se fosse música de outra pessoa. Cantava, aí eu tinha vergonha de falar que era minha, assumir que a música fosse minha. Aí meu pai até gostava, sabe? Aí eu lembro que uma vez ele falou comigo, Ayrton, canta pra mim aquela música, assim, assim e tal. Eu falei, pai, aquela música eu não sei, joguei fora. Mas quem que é aquela música? A música era minha. Você jogou fora, eu joguei. Eu não sabia se tinha valor, né? Eu fazia música e jogava, cantava um tempo, depois desprezava aquilo. É isso. Cada vergonha, Ayrton, timidez demais. é essa timidez, né? Que às vezes a gente tem, que pode ser até confundida e atrapalha um pouco a gente, né? Eu às vezes penso que a gente não conhece o nosso valor e não se sente merecedor, né? Talvez, por conta, eu vim de uma família simples, eu tô aqui, você é de Minas, então você está falando, sou aqui do interior, e quem que vai saber que eu existo, né? E de repente você é tão importante quanto e você faz coisas lindíssimas, mas não se dá conta, né? Eu acho que acontece com quase todo mundo em qualquer profissão. A gente não se dá conta do valor das coisas que a gente faz. Quando é que você percebeu? O que eu faço é importante, sim, eu preciso documentar isso, eu tenho que registrar, porque eu sou bom nisso. Ó, tem pouco tempo. Eu lembro que eu pensei assim, em 2007, 2007, eu pensei assim, vou compor, vou no estúdio, gravar essas minhas músicas em violão e voz para deixar guardado, né? Os meus filhos, ter uma coisa minha. Eu ia fazer 2 CDs, um para guardar para não estragar, e o outro eu ia ouvir de vez em quando, ali, mais para mim mesmo, sabe? Aí eu tive no estúdio, estava sem dinheiro, desempregado, e era música da noite, veio de cachê, né? Então eu não podia gastar meu dinheiro todinho aqui com o estúdio. Só que quando eu cheguei no estúdio, eu lembro que eu gravei 15 músicas de uma vez. 15 músicas tocadas assim, no violão. Aí o dono do estúdio falou comigo, não faz violão em voz não, esse trabalho tá muito bonito, não faz assim não. Põe mais instrumento aí e tal. Eu falei assim, poxa, moço, nem tô trabalhando, eu vou pagar músico, vou pagar estúdio. Eu falei, não, faça o seu trabalho aí, não deixa de fazer não. Aí me deu muita força, eu chamo Fabrício, o Estúdio Harmonia. Aí ele me deu a oportunidade de gravar e quase assim, me deu aquela força, se me pagar agora, paga quando você puder. Aí já foi mais fácil para mim negociar com ele, né? Aí eu vim para casa, peguei o cavaquinho, peguei o violão 7 cordas, os 6, e gravei tudo lá. Gravei os 3 instrumentos, né? Aí foi possível. Eu gravei lá, aí convidei um amigo percussionista que fez toda a percussão para mim. Aí ficou só assim, violão e percussão. Aí foi entrando, 7 cordas, cavaquinho. Aí depois foi já chegando outros músicos interessando pelo trabalho. Aí já pintou já piano, é, o back vocal, flauta, trombone, todo mundo interessado no meu trabalho e todo mundo ajudava. Entendeu? Aí até, eu fiz questão de diversificar lá o trabalho de cada um. Aí convidei um cavaquinho. é, São 4 cavaquinhos. Eu faço em 6 músicas, meu filho faz em uma. E convidei 2 colegas para fazer o cavaquinho também, de outras músicas, para não ficar só eu tocando. Pra ficar também aquela pegada diferente, né? Vai ser eu tocando só é esquisito. Todo mundo é bom. Quando a gente chegar comigo somar, eu acho interessante. Foi isso. Como é que é, Ayrton? Dá para viver de música? Dá para emplacar a música logo de cara? Demora muito para isso acontecer? Como é que está a tua história hoje? Eu continuo tocando nas noites, né? Nunca não tem música com ninguém, até hoje, ninguém nunca interessou pela minha música. Até hoje não, né?
Eu tenho muita dificuldade ainda com a tecnologia, né? Eu ainda não criei uma página interessante assim para mim divulgar, eu tenho dificuldade. Agora, hoje, graças a Deus, a música está indo mais longe, né? Tenho que agradecer aqui, inclusive, se me permite agradecer aqui, o Lindenberg, o Lucas Lindenberg, dando maior força com a plataforma Destaque. E também a minha parceira, Vanessa, que me convidou para esse projeto, e me colocou no projeto, e só ela e Deus sabe o que ela tem feito por mim. A Vanessa sabe da minha história, um pouco da minha história. Ela tem me ajudado muito. É uma pessoa muito importante na minha vida musical. Nós estamos fazendo uma parceria, nós temos muito trabalho para fazer. A Vanessa é uma Pena. pessoa muito sensível, né? Ela tem uma sensibilidade artística muito aflorada, e isso ajuda a reconhecer os talentos que estão em volta, né? Ô, Ayrton, me diz uma coisa, o que é para um artista, para você, estar num grupo como esse? Qual a diferença de ter um grupo ali junto para caminhar? Qual o valor disso para você? Para mim, é o seguinte, além da gente estar interagindo entre nós, trocando ideia, conhecendo outros, né? Um dando força para o outro, e também acho que a gente estando junto, a gente soma muito mais. Estando junto, a gente tem condição de caminhar junto, é bem mais seguro. Eu sinto muito seguro aqui. Inclusive, minha música hoje já criou perna, né? Graças a Destaque, ela está tocando em algumas partes aí do Brasil, né? No mundo também, né? Se fosse através de mim, por exemplo, não estaria nesse patamar. Você sabe que é uma coisa que eu tenho muita curiosidade de saber, né? E aí eu acho que eu perguntei para todos, se eu não perguntar para você, eu vou perder tempo, tem que perguntar também. Como que é, Ayrton, ver a música, ouvir, né, a música sua, tocar em rádio, por exemplo? Que sensação é essa? Olha, é muito emocionante, é até difícil explicar, sabe? A gente ama tanto o que a gente faz que quer compartilhar com as pessoas, e é bom saber que alguém está ouvindo, né? Está ouvindo ali, tá. É uma sensação muito agradável. Quando eu ouvi pela primeira vez, eu fiquei muito, muito feliz. Eu nem consigo, acho que não tem palavras para falar com você, como é bom, como é emocionante. Gostei muito. Eu estou contando no individual para todo mundo e eu não posso deixar de contar para você. Ah, Eu senti um pouquinho disso sem ser compositora de música, né? Porque quando o Lucas conseguiu fazer a música da Nalva Rodrigues tocar lá na Rádio Barreirinha de Portugal, ela chorava de lá e eu chorava daqui. Eu é estava muito emocionante. ouvindo a rádio, porque eu aprendi a ouvir a rádio. Eu sempre gostei, mas agora eu fico sintonizada lá o meu dia todo, né? Desde que o Lucas me apresentou por conta de vocês, eu fico ouvindo a rádio. Então, naturalmente, eu ia ouvir, sabe? Porque eu já estava ali sintonizada. Mas a hora que ela ficou sabendo lá, ela já ligou o rádio, e aí ela começava a chorar, ela chorava de lá e eu chorava daqui, e aí a gente começou a mandar para todo mundo, parecia que era um pouco minha também, sabe, Ayrton? Porque Muito é um gostoso. sonho de muito tempo. Quanto tempo demorou para sua música tocar numa rádio, por exemplo? Eu tô tocando, na verdade, tem o quê? Quer ver? Tem uma rádio aqui da IBH que toca minha música de vez em quando, toca. A Rádio UFMG da universidade. Tem um programa de rádio que eles sempre tocam a minha música, né? A Rádio FM aqui. Ela chegou aí, tem uns 10 anos atrás. Mas não toca tanto igual na plataforma de destaque, não, viu? É muito mais complicado. Tá escutando aí, né, Lucas? Tá vendo aí, né? Ana, aqui, deixa eu fazer uma coisa também, já que eu quero evitar esquecer. Eu queria começar, né? Embora pode ser no final também, eu quero te agradecer muito a oportunidade que você está me dando para te ouvindo aqui. Para mim é de muita relevância a sua chegada para a gente aqui na plataforma. Vai somar muito, é uma parceria muito relevante para a gente. E eu quero agradecer você pela oportunidade, agradecer o Lucas Lindenberg aí, e também a minha parceira Vanessa Prêmio, todos estão participando aí, né? Todo o grupo da Destaque. Nossa, aí, tá vendo o Dinaílson aí, tô vendo os nossos amigos aí que estão participando hoje. Isso é muito bom para a gente. Eu quero agradecer a todos aí. Você sabe que isso aqui, eu não lembro para quem que eu falei, eu acho que foi para o Walter Café, que eu disse assim, isso aqui é só um ensaio, né?
Porque eu tenho comigo, assim, dentro do meu coração, vocês me conhecem há pouco tempo, a Nalva está aqui, me conhece um pouquinho mais. Eu tenho, assim, dentro do meu coração, que vocês estão só praticando comigo para ficar bom mesmo nisso e falar com gente importante de verdade. É isso que eu sinto aqui dentro, sabe? É como se a gente estivesse fazendo um teste, né, de Nailson, de nós está rindo, Lazal. Tô vendo, É não, como isso se tá a aqui gente na estivesse tela. fazendo um grande teste, sabe, Ayrton? E Sim. aí vocês ficam bom de falar com pessoa estranha e Aham. daqui a pouco estão falando com Deus e todo mundo aí. É essa a impressão que eu tenho. Alguns de vocês já fazem isso muito bem, mas, por exemplo, Ayrton, ó, para quem é tímido, como você, como como é que é o nome do menino? Ah, meu Deus, eu gosto tanto dele. Peraí, que eu vou achar o nome dele aqui agora para te falar. Que eu estou Uhum. começando. O que toca saxofone, Jonas, me ajuda a lembrar que a entrevista com ele foi muito boa e eu vou ter que refazer uma parte. Ah, meu Deus. O Denis, o Denis. O Uhum. Denis, o Denis é um garoto porque ele é mais novo que eu, sabe? Então todo mundo é garoto, né? Na minha praia aqui todo mundo é garoto. Sim. O Denis, ele é muito bom mesmo. Sim. Só que ele ainda está aprendendo esse negócio de falar e falar com pessoa estranha. Daqui a pouco ele vai ficar desembaraçado, aí ninguém segura ele mesmo. Ô, Ana, isso é muito importante, inclusive para mim, inclusive, eu tenho muita dificuldade de falar, como o Lucas falou, eu falo muito pouco. Reunião, por exemplo, quando eu participei com você, naquela reunião, primeira reunião, primeiro contato, às vezes a gente quer falar alguma coisa, mas fica, um fala uma coisa, outro fala, e fala, não vou esperar, vamos falar. Aí o tempo passa e a gente deixa de falar. Eu Não. sou muito assim, de esperar o pessoal falar, para depois falar, entendeu? Aí o tempo Ó, passa. não passa vontade comigo, não. Isso é muito sério. O Jonas, Vanessa, que está em quase todas as entrevistas, no finalzinho, assim, eu abro para eles perguntarem, né? E Sim. assim, a gente tem tido umas trocas aqui, eu tenho aprendido coisas, Ayrton, que, sinceramente, eu nunca pago vocês por isso, entendeu? Até porque são 40, se eu tiver que pagar, já comecei a dever hoje. É muita gente. Ô, Ayrton, Oi. é, fazer música é para quem tem talento. Eu acho que a gente pode até aprender, mas porque hoje existe uma fórmula mágica da música, né? Quando a gente vai para um curso, vai para uma mentoria de música, a gente entende que existe um jeito de criar música, parte A, parte B, refrão e não sei o quê. Mas é natural do compositor. Sim. E eu penso que se você não tem isso de natureza, não sei se o Jonas quer me corrigir aí na fala, Jonas, que você tem uma explicação boa para isso. Semana passada você falou uma coisa bem interessante sobre isso. É, tem que ter o dom. E não pode ser tolhido, sabe? A gente não pode cortar as asas desse dom, sabe? Tem que manter o natural. Hoje você sabe, você já aprendeu, pela tua experiência até como músico, você já aprendeu todas as etapas de uma música. Mas se a música vir para você fora de etapa, não tiver lá parte A, parte B, refrão, você corta essa música? Você fala, ah, não, eu não vou fazer porque ela não é comercial? Ô, Ana, eu respeito muito a música como se fosse um filho. Eu não sou de. Tudo que eu escrevo, eu não desprezo, eu faço, eu não desprezo e eu procuro. O que eu faço? Por exemplo, eu converso com as minhas músicas. Eu acho que a música parece que ela quer dizer pra gente uma coisa. Então eu não forço a música. Eu não imponho nada nela, eu deixo ela vir naturalmente. Aí depois eu vou colocar uma roupa nela. A roupa que eu vou colocar. Quando cabe colocar a roupa, que é o arranjo, os arranjos. O dia que ela vem, eu respeito muito isso. E eu tenho muita fé em Deus e eu creio que a música ele me deu, é um dom que ele me deu. Eu tenho que usar ele com amor. Inclusive, eu quero mostrar para você depois aí uma música, mostrar assim, vou tentar postar para vocês conhecer uma música minha que chama Eu e o Outro, como eu penso no ser humano. Então, assim, a música ela é para somar, ela é para fazer alegria, não para totalmente se exaltar, né? Então, a gente tem que compartilhar com prazer e viver a música sem maldade, só coração aberto
deixar fluir. Ayrton, normalmente, como é que é seu processo de composição? Vem quando você menos espera? Você precisa ter um instrumento ali do seu lado para te ajudar? É, você fala sobre alguma dor, alguma coisa que você vê, sobre sentimento. Como que é o seu processo de criar uma composição? São vários, né? Às vezes, por inspiração, a inspiração vem, a gente faz. Outras vezes também, ela começa com uma simples frase, assim, um pensamento. Eu desenvolvo aquele pensamento ali. Eu desenvolvo aqui no papel, eu escrevo. E tem vezes que vem a melodia antes, eu guardo a melodia ali, tento né, colocar a letra ali na melodia, e vice-versa, né? Às vezes eu musico uma letra, já está pronta, eu começo com uma ideia, com uma simples ideia. Assim, até um bate-papo, a gente conversando com você hoje, por exemplo, pode ser que tenha alguma inspiração e venha escrever uma música. Aí é bom. Você está vendo que o povo já está levantando a mão, né? Porque a tua história interessa, então o povo já começa a levantar a mão. Um povo muito curioso, esse povo da Destaque, viu? Que Mas bom, né? eu ainda tenho mais duas perguntas para você antes de abrir para eles. Sim. E o que que você pensa, Ayrton, que as letras precisam transmitir? Como compositor, qual é o valor que você dá para a letra que é escrita dessa música? Olha, a música, no meu caso, eu faço a música com certa responsabilidade, né? Com responsabilidade. Eu faço uma música que eu acho que o papel da música, uma função da música é informar, é orientar, às vezes até ensinar para alguma coisa. A gente sempre ensina alguma coisa. A gente aprende, né, e ensina para alguém, né? Então eu creio que é isso. A gente não pode omitir a passar uma boa mensagem. E também o lado romântico também, às vezes fazer uma música romântica, ela sempre assim vai servir para alguém, entendeu? Você vê minhas letras, por exemplo, eu falo aí, por exemplo, do Mensageiro do Amor. Eu falo que o amor vale a pena, eu falo que o amor vale a pena, e lá eu estou contando, por exemplo, uma história como nasceu ali, eu vou levando a vida a compor, né? Apesar de todas as dificuldades, eu sei que minha música tem uma direção, ela tem uma meta, né? Ela sempre vai batendo no coração. Então, assim, toda música que a gente faz, ela vai servir para alguém, né? Assim, vai tocar em alguém. E eu procuro transmitir uma mensagem de alegria, de ligar a pessoa para cima, né? Eu sempre faço isso. E conto algumas E o que, experiências também minhas. sim. E o que que você pensa, Ayrton, dessas músicas chiclete, eu falo em nhaca, mas não posso, né? Então tá bom, já sei que eu É, não posso falar assim. Mas o que que você uhum. pensa dessas músicas que são o hit, né? O que é comercial agora, que precisa ter palavrão, precisa ter incentivo à bebida, que parece que a felicidade é desse jeito. O que que você pensa dessas músicas de agora? Olha, a música chiclete, ela é feita, né, para vender, para pegar talvez ali, colocar o povo sempre nas mãos da mídia, né? A coisa maçante para deixar a pessoa. Acaba que eu não posso nem ficar à vontade de falar, talvez, que é tão chato falar, talvez, de criticar o trabalho de alguém, né? Não estou criticando ninguém, cada um tem uma meta. Mas igual eu falei com você, eu faço música com a intenção de informar, né? Mas cada um faz uma música, depende da intenção. Quer fazer música para vender, né? A gente respeita também. Mas eu acho que tinha que ter, além dessa música chiclete, ter também o povo, quem está ouvindo, ter a oportunidade de ouvir outras músicas para fazer escolha. Aí você pode até optar pela música chiclete ou não. E aí fica interessante. Só que o problema das rádios, da mídia, é todo dia a mesma coisa. É isso que indigna, sabe? Porque tem que ter essa diversidade, né? É importante, diversidade aí. A pessoa escolhe, né? Agora, eu não gosto de imposição. E a música chiclete é imposição. É isso que me incomoda. Eu vou me dar o direito de perguntar isso para você, porque como bom músico que eu sei que você você vai poder me ajudar a explicar isso também, é um dos assuntos que eu quero abordar dentro do livro. A melodia, ela tem um poder de influência na gente, inclusive do nosso comportamento. A Sim, letra também. sim. Então, o compositor, ele tem que ter essa preocupação com a letra que ele escreve
e muito também com o som que ele vai empregar nessa letra. Você percebe isso, Ayrton, que hoje não se tem essa preocupação? Ana, com certeza, não se preocupa mais com isso. Eu, por exemplo, quando vou fazer uma música, meus arranjos, tudo, os instrumentos que eu uso, tudo é. Eu penso na emoção de quem, na minha emoção de quem está ouvindo também. O sentimento que a pessoa vai ter ouvindo aquilo. Eu, inclusive, assim, tem uma música, um samba que eu fiz, um samba de break. Ela, no meio lá, dá a música dá um break na música, aí a clarineta faz um som de. Dá um sorriso a clarineta. Aí aqui lá explica todinha a letra da minha música. Porém, ela seja fictícia, mas eu pensei, eu quero fazer uma letra de samba. Aí eu pensei assim, sambista, vamos colocar sapato branco, baralho, né, cachaça, bebida, né, namorada, tudo isso. Né? Eu fiz uma música assim, embora esteja fictícia. E esse instrumento que eu usei, que é a clarineta, tem um momento que eu dou uma pausa, que a clarineta dá aquele sorriso, ela está me desmentindo tudo que eu falei. É isso. Você sabe que meu esposo gosta demais de música, né? Aqui em casa, eu acho que o gosto mais refinado de música é dele. E aí, com ele, eu aprendi muito, 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 não da parte técnica, mas de refinar o meu ouvido para ouvir coisa boa. É uma das coisas que eu vou agradecer meu esposo pro resto da vida, né? E você falou que lá na tua infância você ouvia ataúde, esse tipo de. Era um povo que fazia som, mesmo sem instrumento, às vezes, na caixinha de fósforo, mas até ali se preocupava. E hoje eu não sinto mais isso, sabe? Eu não vejo mais isso acontecer no samba novo, por exemplo, no samba de agora. Dificilmente você acha no samba de agora, alguém que tem essa preocupação dos instrumentos também conversarem, ajudarem a letra. E eu fico muito contente quando eu vou futicar a sua vida e eu vejo lá coisas com essa preocupação. Você foi até motivo de uma discussão aqui em casa, da gente falar o quanto você consegue combinar bem os instrumentos que você escolhe. E eu acho isso muito interessante. O compositor precisa ter, talvez não precisa ter esse entendimento, mas ele precisa ter esse cuidado, esse carinho. E eu Tem que sou ter. grata a você por isso, viu? Muito obrigado. Então, a música é importante a gente fazer uma música interessante, que sempre ela vai encaixar para alguém legal. Que bom que ela fez esse efeito aí em você. Muito Eita, feliz. Já ganhei o dia hoje. Já é, ganhei meu dia. Muito feliz. que bom, eu fico contente, viu? Vamos lá, Aqui, Lucas. Desculpa, pode concluir, Ayrton. ele fala para você assim, que o instrumento musical que a gente escolhe, inclusive, se for em caixinha de fósforo, eu lembro lá da época do Ciro Monteiro, ele tocava caixinha de fósforo, caixinha de fósforo. O João Nogueira, por exemplo, também usava caixinha de fósforo. Inclusive, assim, até papel, a gente pode usar um papel. Você pegar um papel, fixar na mão assim, um papel, e você pode usar como instrumento. Papel tem um som muito bonito, né? Tudo é E instrumento, tudo é instrumento. as pessoas não têm essa preocupação, né? Antes de eu abrir ali o Lucas, deixa eu te colocar mais uma coisa, Ayrton, que é uma das discussões aqui em casa, que eu e o Elias, a gente fala bastante, meu esposo chama Elias, a gente fala bastante. Quando a gente pega, né, por exemplo, eu lembro muito bem de uma coisa que o Tim Maia tinha, que era se ele percebesse que um instrumento estava fora, ele parava tudo. Sim, Ele parava o show, ele parava tudo. é assim, não é. Esse povo, a preocupação deles não era só de fazer coisa boa, era de fazer, entregar e o público receber a coisa boa, a música boa. Sim, Hoje, você vai num show, é playback. Você vai num show, se é ao vivo desafinou, tá lá, desafinado para todo mundo ver. Se o instrumento saiu do tom, tá lá para todo mundo ver. Antes não, antes tinha essa preocupação. Não sei se eu tô ficando velha e só gosto de coisa velha. Ô, sim. Jonas, depois você fala isso, eu tô ficando velha e só gosto de coisa velha. Mas eu não sinto nesse povo de agora, Ayrton, esse cuidado, sabe? A palavra nem é cuidado, a palavra é respeito. Sim. Eu acho que eles não respeitam mais o nosso ouvido.
é tanto o dinheiro, 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 quanto eu vou ganhar com isso, que não importa. E também o povo de agora não sabe exigir, não sabe escolher a qualidade. Depois você me corrige, viu, Jonas? Se eu estou falando demais aqui. O que você pensa sobre isso, Ayrton? É verdade. Eu creio que você falou, vou falar de você, que falou que você talvez, por causa da sua experiência de vida, tempo de vida aí, como também, eu creio que sou mais velho que você. Será? Vamos disputar, não, que eu ganho, hein? Acho que não. Eu creio que não. Eu engano bem aqui. Você está bem. Aqui, eu acho que essa pressa, talvez, vou voltar na música, de fazer música uma atrás da outra para vender logo, eles até esquecem disso, não tem nem esse sentimento, abafa esse sentimento de sentir a música. E tem que fazer música demais, fazer música, assim, na verdade, eu acho que é um especulador, né? Na verdade, uma pessoa que especula, talvez um tema ali, sabe, ele fica olhando o que o povo gosta ali, e fica fazendo só aquilo. Vou fazer respeito, tudo isso é lógico. Se a gente tem aquilo, por exemplo, se a pessoa já tem o dom de fazer esse estilo de música, que faça, né, tranquilo. Mas que faça com amor, com mais dedicação, né, com mais tempo. Sem essa pressa, essa correria, entendeu? Igual eu te falei antes, eu gosto de qualquer estilo de música. Minha vida, eu cresci ouvindo aquele samba do meu pai tocando, depois eu ouvia muita Jovem Guarda, entendeu? Eu gostava de ouvir aquelas cantores da Jovem Guarda. Era a minha época a minha infância foi ouvindo essas coisas depois também. O samba me tocou porque eu fui tocando violão, cavaquinho, interessei pelos instrumentos aí. E fui ouvindo também o Paulinho da Viola, que eu sou fã do Paulinho da Viola. Para mim é um cara que cantou para mim que nesse fala de Paulinho da Viola, para mim até me emociono muito. E o outro é Taiguara, que eu gosto de ouvir Taiguara demais. Nossa, olha o que ele meu foi ídolo. buscar aí, gente, Taiguara. É meu ídolo, assim. Taiguara, para mim, quando eu falo do Taiguara, eu me emociono, eu fico até arrepiado. Eu aprendi a valorizar muito as letras das músicas, falar coisas, música bem cantada, assim, com tranquilidade, os temas interessantes. Então, esse povo, Paulinho Nogueira no violão, que eu ouvia sempre também, e aprendi muita coisa ouvindo Paulinho Nogueira. E vários outros músicos depois, Sete Cordas, foi ouvindo Dino Sete Cordas tocando, depois eu ouvi Rafael Rabelo e tantos outros. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto da música de qualidade. Inclusive, eu tenho a coleção de vinil aqui. São 6.000 discos, 6.000 vinil que eu tenho aqui. Foi comprado sem ter dinheiro. Tipo assim, comprando aos pouquinhos. Passava nesses topa tudo aí, vinha disco, comprava. Hoje eu tenho 6.000 discos. Nunca tive dinheiro, sempre fui pobre, graças a Deus. Mas sempre tive minhas músicas. Sempre, Culturalmente muito rico. com certeza, eu tenho muita coisa aqui, viu? Tem Aí rock, eu acho que eu ainda tudo. vou arrancar mais um tanto de coisa sua aí, talvez não tudo de uma vez hoje, Não vai dar tempo, né? mas, mas eu vou falar para você, viu? Quando a gente para, inclusive eu vou pedir até para que o Elias esteja junto com a gente na próxima vez que eu parar para falar com você, porque ele já gosta das coisas que você faz, porque eu vou namorar, levo ele para namorar junto comigo, né? Eu vou namorar vocês, a história de vocês, eu vou apresentando para ele. E eu acho que ele vai gostar muito de poder conversar com você, se você me permitir. É uma das pessoas que eu quero que ele conheça mais próximo, assim. Para mim será uma Viu? honra, né? Um prazer, Ei, uma honra para mim. mas vamos falar muito de música ainda, eu com você. Lucas, tua vez, manda brasa. Bom dia, gente. Você bem rápido. Você bem rápido aqui. Ana, Ayrton Cruz e eu acho que talvez o grupo da Destaque. Eu também gosto de música boa, né? Você que falou, eu gosto do MPB, eu gosto do pagode, eu gosto de música boa. E claro que essa música é eclética. Aí a gente não deixa de ouvir, porque quando a gente está em roda de amigos, tomando uma atrás de futebol, sempre a pessoa gosta de ouvir isso, né? Mas eu em casa, no meu trabalho, eu escuto MPB, eu escuto Caetano Veloso, eu escuto essa galera aí, eu gosto de Roberto Carlos, essa galera. Aí Tom Cruise, na verdade, no Nissa Plena, Jonas Sartori, vários outros grupos, né? Logo voltar desde o início, assim, eu falo Jonas, voltar desde o início, e me alegrou por uma coisa. E eu creio que lá na frente a Destaque vai afunilar, né?
e vai chegar um momento que o pessoal vai ver assim, a gente vai fazer de tudo para negociar as músicas, a gente vai fazer de tudo para fazer a negociação. Mas a questão da música boa, a gente vai fazer um trabalho muito bacana, muito bacana aí, com o Jonas, de Nailson, tem coisa muito boa aí, a gente vai estar produzindo CDs, né, individual de cada um de vocês, para vocês terem isso guardado, né, CDs com 14 faixas, e também muita coisa boa. Então, essa galera, eu aprendi muito com essa galera, né? A gente tem um grupo muito bom, lá isso sempre fala isso, a gente é forte, né? Precisamos produzir mais, precisamos para a música comercial, entendeu? Mas estamos no caminho certo, agradecer a cada um de vocês aí, ver vocês vão poder acompanhar uma entrevista de Campos, que eu gostaria muito, né? Eu conheço muito pouco do trabalho dele, mas desde já estou muito satisfeito com tudo que vem acontecendo, viu? Vem novidade aí, vem muita coisa para 2023 e a gente vai chegar chegando. Mas não de nós postos, de nós postos, ver mais aí. Valeu, um abraço. Obrigada, viu, Lucas? Eu preciso também de falar isso, viu, Ayrton? É para você guardar no seu coração, assim. Quando eu comecei a frequentar o grupo de vocês, eu não tinha ideia do que eu ia enfrentar, do que eu falei mais recente esses dias, eu vi uma música do Daniel da Hora, com o Luiz Poeta, aquilo foi, eu falei, gente, eu vivi para ouvir essa música, para ver isso acontecer. E eu vi uma música do Jair, né, a História Curiosa, e eu gosto muito das coisas raiz, caipira, raizão mesmo. Eu fiz amizade com a Doreni, e eu quero Doreni na minha vida. Assim, eu tô devendo um bolo pro Luiz, a Nalva já é do meu coração. Eu namorei o Jonas 3 semanas, fiz divórcio, essa semana voltei porque eu queria mostrar as coisas do Jonas para uma outra pessoa. Então, assim, vocês, e eu não falei de todo mundo ainda, mas eu tô muito mais aprendendo do que construindo um livro, essa é a verdade. É difícil, nossa, e isso é muito importante. Um dia a Jonas falou assim, em uma das entrevistas, que esse grupo, por mais que, é lógico, o sonho é emplacar uma música, vocês não precisam se agredir, se corromper para emplacar essa música, né? Tá aí ele junto com a gente, o Jonas, que já tem 7 CD gravado, e não sei nem tantas coisas mais que o Jonas faz, né? Vocês não precisam se agredir, pelo contrário, vocês preservam. É como se vocês fossem os últimos guardiões, porque tá difícil hoje ouvir uma música de qualidade, especialmente para mim, que venho da educação, e que sei que a música, ela pode mudar um conceito de uma geração inteira. Hoje a gente está falando da geração que beber, cair e levantar, sabe? E isso se aprende também pela música, a gente educa muito pelo que ouve, pelo que vê. Então eu só tenho a louvar a Deus pela oportunidade de conhecer tanta gente fazendo coisa boa. Sábado foi a entrevista do Dinailson, e a gente estava falando isso, né, Dinailson, do celeiro que você tem ali de amigos, né, dentro da sua comunidade, da comunidade que ele frequenta, de música boa, de instrumentistas bons. E se eu puder te pedir alguma coisa, Ayrton, é exatamente isso, que você mantenha essa chama acesa, sabe? Que você ainda defenda essa bandeira com todo o seu empenho para o resto da sua vida, porque músicas igual a sua, a gente tem que contar para o mundo mesmo, para o mundo mesmo. Vocês têm essa preocupação e eu estou muito, muito grata por ver vocês nos bastidores fazer isso com tanto louvor, viu? Eu precisava te dizer isso também. Vai, Dinailson, manda abraço. Bom dia para todos, bom dia, Ayrton, Ana, todo mundo aí que está presente, Lucas. Então, pois é, Ana, você disse aí, vou falar rapidinho, você disse aí que você está aprendendo muito, mas eu e o Lucas também tinha falado exatamente isso, você está sendo uma professora para a gente dar entrevista, não que você seja pequena, muito pelo contrário, você é muito grande em ter
acreditado em nós, né, nesse time tão de pessoas ainda tão pequenas e está nos dando essa oportunidade, ensaiando a gente para outras entrevistas, não que a sua seja uma entrevista pequena, não que você seja algo pequeno, simplesmente você enxergou esse trabalho e está abraçando para nós, e você não sabe o tamanho do valor que é, porque é poucas pessoas, como eu venho dizendo, poucas pessoas dessa oportunidade, e você nos está dando essa honra de aprender, então isso é gratificante, entendeu? Jonas não, Ayrton. Ayrton, eu sei que tudo é um pouco complicado, realmente. E eu estou sentindo uma coisa aqui, que todas as pessoas que vão dar entrevista falam que tinha já desde pequeno aquela vontade, tudo. Você acha que hoje, para aparecer mais pessoas que têm muitos talentos aí, que ainda não descobriram o seu talento, que não teve oportunidade, você acha que é preciso surgir mais destaques e pessoas correr mais atrás, dar mais oportunidade para essas pessoas aparecerem, perder esse medo? Porque o que a gente vê aqui na história de todo mundo é que poucas pessoas tiveram oportunidade de apresentar seu trabalho. Você acha, como você vê hoje o destaque nesse parâmetro? Você acha que ela vai fazer muita diferença na vida de muitas pessoas? O que você enxerga nisso hoje? Hoje, Naís, com certeza está fazendo a diferença. Com certeza. Eu mesmo sou um exemplo. Eu sempre tive vontade de mostrar a música, faltou oportunidade. E através da plataforma de destaque, né, eu tenho levado a minha música criou pernas, né? Já está andando, vai bem longe. Então, assim, tem muitos talentos aí, talvez nunca vão ser descobertos, porque falta de oportunidade mesmo. Então, o destaque é muito importante na nossa vida e vai ser importante para muita gente ainda. Isso. Pois é, então eu acho que a gente precisa mais buscar, né? Por exemplo, destaque, por exemplo, buscar mais a esses talentos, ouvir a história de alguém, porque o que a gente percebe é isso, né? Que a maioria não tem oportunidade e precisa de alguém bater até a porta dele, ouvir a história e acreditar na história dele, pelo que a gente percebe aqui hoje, é mais ou menos isso, né? Com certeza. E tanta dificuldade, viu, Dinailson? Tanta dificuldade que o senhor tem, e até mesmo o lado do... Vamos falar do dinheiro mesmo, pouco dinheiro para a gente se manter também. Falo, por exemplo. Igual, por exemplo, quando quero falar aqui agora, por exemplo, quando eu conheci a plataforma, destaque através da Vanessa, ela me mostrou lá, o Lucas fez contato comigo, eu estava desempregado. Eu sei que é uma pequena taxa, mas às vezes para quem está desempregado, uma pequena taxa, você não tem nem aquilo que fazer. Entendeu? Então, assim, às vezes é tão difícil fazer a coisa. Achei legal o projeto, será que eu posso entrar? Não sei, que estou desempregado e vou ter dificuldade para pagar. Entendeu? Então, assim, tem que ter tudo isso também, né? Tem que... Você sabe que eu também queria fazer uma parte nisso que você está falando, sabe, Ayrton? O Gil entrou aqui, viu, Gil? Já que a gente vai lá para a sua, tá? Aguenta aí um minutinho só para a gente concluir aqui a do Ayrton. Uma coisa importante que você está falando, e eu quero até fazer uma parte, eu não sei, sei, chama providência divina, mas o Lucas, ele consegue fazer um pequeno milagre, porque a contribuição, ela é bem simbólica mesmo, muito perto simbólico do trabalho que é feito. Então, Lucas, depois nós vamos ter uma conversa individual, você me ensinar um pouco sobre multiplicação. Porque, realmente, eu falo isso porque aqui são 26 mil, né? Aqui são 26 mil alunos. E, meu Deus, sabe, tudo é um parto, tudo é muito complexo de fazer. E a gente precisa buscar apoio, patrocinador e parceiro. E isso é trabalhoso, porque as pessoas, elas até têm como investir num estranho, mas você gasta um tempo danado para provar o valor de um artista, por exemplo, sabe? E essa mensalidade que vocês pagam aí na Destaque é um valor muito simbólico perto do que é oferecido. Só de colocar vocês nas rádios e com uma certa frequência, já não justificaria. Então, isso é muito bacana vocês entenderem, né, de que é uma mensalidade
bem simbólica, perto do retorno que vocês têm. Ah, Ana, que retorno? Nem vendi minha música ainda. Tudo é construção, né? Tudo é construção. Agora vocês estão aí com essas músicas em liberação, vocês já, entre vocês, tem alguns compositores premiados que isso chama atenção, e vocês vão ganhando essa visibilidade. Por isso, eu estou dizendo para você, Ayrton, e aqui agora com algumas testemunhas, eu estou tendo todo o cuidado do mundo de escrever esse livro, porque eu não estou contando só a história de um compositor, é toda uma trajetória de vida, sabe? Eu pego as histórias de vocês e eu sempre vou voltar lá na Doreni, que foi a primeira e foi aqui. A Doreni, ela me deu um tchucu-tchucu no coração, porque para e pensa assim, ó, 60 anos de música, 60 anos de música, e tem uma fala dela que fica batendo aqui na minha cabeça, que não sai. Durante muito tempo na vida dela, era como se ela vivesse sem um braço. Ela foi tolhida, ela foi cerceada. Por quê? Porque não tinha quem olhasse, não tinha quem visse, não tinha quem quisesse fazer ela fluir. E ela, por si só, não se permitiu. Por que não se permitiu? Porque é contado para a gente assim, ó, de música não se vende, não se vive, não paga boleto no fim do mês. O compositor ganha muito mal, tem que emplacar um hit, tem que fazer uma música de qualquer jeito para poder ficar famoso, para depois fazer música de qualidade. É doído isso, é doído, e eu tenho visto isso na fala de cada um de vocês. É por isso que eu até propus para o Lucas da gente fazer um treinamento com vocês de valorização, que é uma das coisas que eu sei fazer bem, e eu não quero nada com isso, porque isso é doação minha, e não é 1/3 do que eu estou aprendendo com as histórias de vocês, de verdade. Jonas, tua vez, Jonas. Bom dia a todos. Olha bem, a pergunta que eu ia fazer aí, até que você já foi feita, ele já fez uma abordagem aí, que é qual a preocupação dele em relação à nossa música atual, né? E como você já comentou um pouco, assim, qual a saída que deveríamos ter para melhorar essa qualidade da nossa música? Ô, Jonas, eu acho um compromisso que a gente tem que fazer com a gente mesmo, viu? É uma coisa que tem que ser da gente. E você, eu quero fazer uma música de compromisso, não vou me vender assim por nada. É o que eu faço, eu tenho uma personalidade muito firme na música. Inclusive, a Vanessa me conhece um pouco, me conhece um pouco. Nós somos uma pessoa que a gente não tem que fazer a música, tem que fazer a música que a gente gosta. Agora, é lógico que a gente quer que o povo gosta. Quem não gosta, né, que o povo gosta, que alguém absorva a música da gente. Só que eu não vou abrir mão dessa qualidade, né, dentro do meu nível, da minha capacidade. Lógico, eu não sou lá o expert de violão, nem cantor, nem mesmo letrista, um compositor, mas eu procuro fazer as coisas com muito amor, que me faz sentir bem. Faz a música pra gente com a intenção de ganhar o povo depois. Com a nossa personalidade musical, sem abrir mão dela. Buscando a qualidade sempre. É o que eu penso. Ana, eu acredito que talvez não passe assim pela cabeça dela a importância que esse livro vai trazer em relação a essa questão, porque ele vai servir para que nós, compositores, refletimos sobre a qualidade da nossa música, né? Então, eu acredito que eu não vejo ainda, não vi ainda grupos de pessoas, né, preocupados com compositores, né? Surge Lucas aí, né? É os que a gente conhece. Ana com esse livro, que para mim, vai ser um trabalho assim de grande relevância nessa questão dessa reflexão. Precisamos, nós, compositores, unirmos nessa questão, porque eu participei de alguns grupos aí de composição, e eu percebi que os compositores parece que estão assim no meio de um tiroteio.
querendo que suas músicas sejam gravadas a qualquer custo, né? E as pessoas que têm orientado nesse sentido de que se você quer sua música gravada, você vai ter que ouvir as que estão aí no dia a dia e gravar daquela forma, né? Então, eu acho que isso aí a gente está fortalecendo ainda mais essa situação da nossa música, nessa questão da credibilidade, né? As músicas só falam de bebidas, de traição, não tem nada de novo, né? Enquanto as músicas que era feito naturalmente, ela, né? Parece que ela já vem pronta, né? Utiliza o compositor só simplesmente para colocar aquilo ali para fora. Então, eu acredito que esse livro vai trazer essa reflexão e ele vai ter uma força muito grande, viu, Ana? Nesse processo. Agora, é preciso que a gente coloque isso como objetivo, nessa questão dessa luta, para que a gente possa melhorar aí a qualidade da música brasileira, né? Antigamente, eu tinha vergonha de dizer que era um compositor. Né? Depois que E nem devia ter, né? Porque o que a gente aprende na tua letra é de um tudo. Eu comecei a perceber que as minhas composições não estão aquém das que a gente ouve aí. Né? Parece uns caras aí dando entrevista como compositor aí nessas televisões aí, principalmente aqui na Bahia. Rapaz, esse cara é um cara de pau, não tem vergonha de ir para lá dizer que é um compositor. Então, é por aí. Então, eu vejo esse trabalho de Lucas, né, com uma grande relevância para nós compositores. Esse livro aí, eu acredito, né, eu tenho certeza que ele vai ajudar muito na qualidade da nossa música. Né? Agora, é preciso que a gente coloque isso em pauta. Eu não sei se vocês têm observado nesses concursos que tem aí, na The Voice e tantos outros aí, você não vê música, as pessoas cantando música desse calão aí, desse tipo que é cantada no nosso dia a dia, nas FM. Você não vê, as pessoas, tudo jovem, vai lá com música né, de alta qualidade. Então, de 30, 40 anos atrás, né, Jonas? Pois é. Então, é preciso também que esse grupo comece a cobrar dos gestores, né, projetos que venham colocar mais concursos desse aí, para que a coisa venha melhorar. É porque é todo mesmo. O Ayrton, só um minutinho, Lucas. Aqui, eu não falei que ele ia querer participar, ó, já está aqui. Não aguentou ficar aqui do lado. Esse é o marido. Bom dia a todos. Prazer, meu cara. Bom dia. Bom dia. A gente está falando de você ser nossa taúfa aqui de casa, ó, é bem isso que a gente está falando. Sim. Legal, prazer. Diga, Lucas. Tem bom gosto. Eu não consigo segurar minha língua na boca, né? Eu gosto de poder falar depois. A gente está com um contato muito massa em Salvador, com uma produtora musical, que é muito ligada à questão da Maria Pulsa, de projetos voltados para a música. E eu chego a uma conclusão de que esses projetos não chegam no interior da Bahia, como chegam no interior do Brasil. E a gente precisa, de uma noção, para até a próxima visibilidade. Eu acho isso que ele precisa se organizar a nível de território para tentar buscar esses projetos. E a gente trazer esses projetos do interior, de certa forma, a gente vai estar beneficiando a todos, entendeu? E não existe nada sem política. A gente não está aqui para fazer política partidária, entendeu? Mas temos sim que estar ligado a um deputado, a um vereador, a um prefeito, aquelas pessoas que querem fazer pela música. E isso eu vou fazer muito em 2023. E eu vou mostrar a vocês, através do destaque, que para ganhar dinheiro com música não precisa estourar o ritmo, não. Eu vou mostrar a vocês que tem uma ferramenta para fazer, que a gente vai fazer, vocês vão ganhar música tocando música popular brasileira, tocando música boa, entendeu? Então, vem coisa boa aí, aguardem, viu? E verão. Um abraço. Ayrton, eu sei que eu tenho muitas outras coisas ainda para te perguntar. Hoje a gente não vai conseguir mais por conta do tempo. Aí a gente vai falando agora no individual. Eu vou demorar aí uns 20 dias para chegar no seu texto. Quando eu chegar lá, eu vou ter que falar bastante com você,
lógico que no seu tempo, e a gente vai ter que ter um segundo momento com você. Mas eu já te agradeço muito, para a gente foi uma alegria muito grande conhecer um pouquinho, o namoro começou, né, comecei a namorar você tem 1 semana e meia, do que eu já vi, eu fiquei encantada, do que eu não conhecia hoje, você me mostrou, e eu sou muito grata pela sua vida. Até a próxima. Ana, eu que te agradeço. Para mim foi um prazer, uma honra, uma boa oportunidade de te conhecer. Eu vejo em você, sim, na sua aparência, uma pessoa serena, de bom coração, uma pessoa maravilhosa, com certeza. Você transmite isso para a gente. Você me deu deixou muito seguro nessa entrevista. Eu tenho dificuldade para falar, como o Lucas já percebeu, eu falo muito pouco. E eu estou à vontade com você. Eu tenho muita coisa de contar, tem coisas muito importantes de contar, só que não deu tempo. Não, a gente vai ter um segundo momento, com quase todos, na verdade. Eu acho que a única pessoa que eu já fiz as duas falas importantes foi a Doreni. O restante eu ainda vou precisar voltar, e ainda mais hoje, que a gente está ganhando um reforço. Eu chamei o Luiz Fernando Poeta para me ajudar na escrita, porque tudo que eu estou ouvindo vocês falar me faz precisar de ter um escritor de música junto. E o Luiz me parece que é a pessoa que estava com mais tempo livre, eu gosto da escrita dele poética, e eu chamei ele para me ajudar, para eu não cometer nenhuma gafe. E quando for para a leitura de vocês, sejam bastante duros comigo. Ana, tem que falar sobre isso, você não falou sobre isso, e isso é importante. Porque se eu não tiver essa dureza de vocês com os meus textos, a gente não vai produzir o livro na altura de vocês. Tem que ser a altura de vocês, viu? Tem que ser. Vai ser o trabalho mais importante que eu fiz nos últimos tempos, com toda certeza. Ana, com toda certeza. Eu preciso de conversar com você mais um pouco com você. Tinha uma coisa importante para te contar. Nós vamos agendar isso, nem que seja para nós testar um monte de vezes, para você poder falar logo com gente importante e famosa. Que a Ana não é nada, não, a gente está só abrindo caminho. Gil, vamos para a sua? Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela oportunidade, ao Lucas, a todos que estão presentes aí. Agradeço a todos. Todos fiquem com Deus. Vou ficar aqui agora ouvindo eu quero participar da reunião. A gente sai desse link para eu fechar e os meninos mexerem com a edição e vai lá para o link do Gil, tá? É outro link, a gente sai desse e vai para o próximo, combinado? Rose, obrigada de você ter vindo. Joia, combinado. Vanessa, vamos para lá. Jonas, Nalva, vamos para lá. Gil, tô indo para lá, tá?